Sejam bem-vindos à aula de gradiente eco. Na aula sobre spin eco, nós vimos como determinar as ponderações T1, T2 e dp. Para eu determinar essas ponderações, eu precisava observar o tempo de repetição e o tempo de eco. Mas agora nós temos uma outra família, que é a gradiente eco. Para determinar os tipos de ponderações T1, T2 e dp, nós observaremos um fator bastante importante, que é o flip angle, que é a mesma coisa que ângulo de inclinação. Então, se numa sequência houver flip angle ou ângulo de inclinação, eu estou trabalhando com gradiente eco. Se não houver flip angle ou ângulo de inclinação, eu estou trabalhando com spin eco. Então, o flip angle ele vai variar, de acordo com o tipo de ponderação, e além disso, eu vou observar também o tempo de eco. Vejam que nessa sequência gradiente eco, nós não observamos o tempo de repetição. Ele existe, mas não é observado para caracterizar uma sequência gradiente eco. Primeiro exercício. Então, com base no flip angle. Pessoal, flip angle. Então, eu vou ter que usar a tabela do gradiente eco. Nesse caso aqui são 60 graus, o TR de 1800 milissegundos, isso não vai importar no flip angle, e o TE de 10 milissegundos. Ele pede para eu determinar o tipo de ponderação, a estrutura em evidência e o plano de magnetização. Com o flip angle de 60 graus, olhando na tabela, é o tipo de ponderação T1. Quer enfatizar que é o T1, olha o TE. Continua caindo no tipo de ponderação T1. Então eu determinei a ponderação que é T1, consequentemente eu já sei a estrutura em evidência, que é a gordura. Automaticamente o plano de magnetização, que é longitudinal. Num segundo exercício, com base no ângulo de inclinação, lembre-se que a ângulo de inclinação é a mesma coisa que flip angle. Portanto, eu tenho que usar a tabela de gradiente eco. Nesse caso aqui são 15 graus. O TR de 400 milissegundos eu não vou utilizar. E o TE de 40 milissegundos. Ele pede para eu determinar o tipo de ponderação, a estrutura em evidência e o plano de magnetização. Se eu observar na tabela, o ângulo de inclinação, que é o flip angle de 15 graus, ele pode ser tanto para T2 quanto para dp. O que vai diferenciar um do outro? O tempo de eco, no caso aqui, 40 milissegundos. Observando na tabela, a gente determina que a ponderação é T2. Com isso, eu já sei que a estrutura em evidência são os líquidos e o plano de magnetização ele é transversal. No terceiro exercício, ele pede para eu determinar o tipo de ponderação, a estrutura em evidência e o plano de magnetização. Ele fala para eu fazer isso com base no flip angle de 10 graus. Então isso já determina que eu vou ter que utilizar a tabela do gradiente eco. O TR não vai ser importante para esta tabela e o TE de 10 milissegundos. Então, se eu observar na tabela os 10 graus, eu vou ficar entre a ponderação T2 e dp. Olhando a coluna do TE de 10 milissegundos, aí eu tenho certeza que a ponderação aqui é a dp.
Então, a estrutura em evidência são as estruturas de gordura e líquidos. E os planos de magnetização são longitudinal e transversal. Não esqueçam de ver e rever esta aula e quaisquer dúvidas, entre em contato com o professor.